O Refém Emocional, da Leslie Cameron Bandler e do Michel Lebuc. Esse livrinho aqui é bem bacana, um livro gostoso, prático, cheio de exemplos, muitos exemplos. E ele fala sobre a ideia de termos escolhas emocionais para não nos tornarmos reféns das nossas emoções. Então, neste livro, os autores eles trabalham com todo este conceito do que é a tal da escolha emocional, o que são emoções na percepção deles, como as emoções são estruturadas, quais são as qualidades de uma boa inteligência emocional, vamos dizer assim. E eu vou trazer um pouquinho para vocês neste livro de algumas das ideias que eles colocam, para vocês entenderem um pouco a ideia da obra. Eles falam assim: mesmo que a emoção pareça muito desagradável, ela é válida enquanto um sinal. O que o sinal significa, o que a emoção está tentando dizer, é chamado de atributo funcional da emoção. Isso daqui é algo que é bem comum quando você começa a estudar emoções, e vários autores têm essa ideia. O Antônio Damasio, por exemplo, chama de estímulo emocionalmente competente, ou seja, algo, algum estímulo que é capaz de suscitar em mim uma resposta para um determinado fim. Então, essa ideia de que as emoções elas servem a uma função, ou seja, que elas preparam o organismo para agir em determinado cenário, é uma ideia extremamente comum, e que eles compartilham aqui neste livro. Entender o atributo de cada emoção, ou seja, para que cada emoção serve, o que cada emoção quer da gente, é algo fundamental para saber ter escolhas emocionais. E aqui depois ele coloca: o primeiro ponto para ter uma escolha emocional é a capacidade de reagir de maneira congruente às situações da vida, com as emoções mais apropriadas e úteis em cada uma delas. A colocação das emoções é adequada quando se está usando a emoção mais apropriada a cada contexto da vida. Então, o que ele vai falar a respeito da competência da colocação é que as emoções elas não são adequadas ou inadequadas por si só. Porque toda emoção ela não nasce do nada. Ela nasce a partir de um estímulo e esse estímulo está dentro de um contexto. Então, a partir do momento em que eu consigo compreender os contextos e compreender as emoções e fazer uma conjunção desses dois fatores, eu estou desenvolvendo essa habilidade de saber colocar a emoção de uma maneira adequada. Então, eu sempre dou um exemplo, gritar com alguém é certo ou é errado? Bem, se eu estiver numa mesa de reuniões e começar a gritar com alguém, o contexto do grito de raiva se torna meio inadequado. Porém, se eu estou num campo de futebol e dou um berro, gritando com o juiz, ou gritando com algum jogador, tipo, por que você fez isso? Não foi falta. Como é que você erra um gol desse? Eu estou no contexto adequado. Então, a colocação é essa capacidade de olhar para o contexto e também olhar para as emoções e saber quais emoções e expressões dessa emoção são mais adequadas a determinados contextos. Aí, óbvio, não tem uma regra certa, porque também tem a ver com os objetivos da pessoa dentro deste contexto. Não é uma questão de que existe o contexto certo para a emoção certa, mas determinadas emoções e a expressão delas se tornam mais interessantes dentro de determinados contextos. Expressão. O segundo ponto importante para a escolha emocional é a capacidade de expressar uma certa emoção. É desejável expressar uma emoção de forma que seja congruente com o nosso autoconceito e o objetivo que queremos atingir. Então, aqui ele vai falar que não apenas basta a gente entender o contexto e saber acessar algumas emoções, como também é importante saber a maneira de expressar essa emoção. Ou seja, eu posso expressar minha raiva dentro de uma reunião de várias formas. Gritar é uma delas. Mas eu também posso simplesmente mostrar uma oposição, de uma maneira um pouco mais austera, talvez. Muitas vezes as pessoas têm medo das emoções, não por causa da emoção em si, mas porque elas têm uma forma estereotipada e rígida de expressar essa emoção. São pessoas que não se permitem criar outras maneiras de expressar aquilo que estão sentindo. E essa variedade ela é muito importante para nós. Ter essa capacidade de ter várias formas de expressar a mesma emoção é muito importante para nós. E isso significa inteligência emocional.
Uma pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue fazer várias expressões, assim como um artista não pinta sempre o mesmo quadro. Ele é reconhecido justamente porque ele pinta vários quadros, né? Ele tem uma marca registrada dele, mas isso se expressa em várias obras. O terceiro ponto da escolha emocional é a capacidade de usar estados emocionais desagradáveis para gerar comportamentos úteis e que levem a emoções mais prazerosas. Então, quando eles vão falar na questão do emprego, é aquela ideia bem chinfrinmente falando de transformar o limão numa limonada, né? Ou seja, eu usar uma emoção negativa, e aqui eu acho interessante porque eles dão valor às ditas emoções negativas ou às emoções dolorosas, porque elas são importantes também, e eu poder transformar este sentimento negativo doloroso em algo útil para mim de alguma maneira. Ao fazer isso, não é que eu passo a gostar necessariamente dessas emoções, mas eu começo a parar de temê-las e retirar delas aquilo que é importante a respeito delas, né? Então, muitas vezes, na tristeza é que as pessoas aprendem a dar algum valor para algumas coisas. Ou é com medo que às vezes as pessoas aprendem a se defender de determinadas coisas. Então, todas as emoções, mesmo aquelas que são desagradáveis, têm uma função importante dentro da nossa vida, tá? E o quarto ponto é a capacidade de influenciar nosso comportamento e as situações do dia a dia para evitar emoções que imobilizam e amedrontam, e até mesmo emoções menos desagradáveis. Essa ideia da prevenção, né, inclui, antes de mais nada, estou citando eles aqui novamente, identificar circunstâncias que as provocam para depois modificar o comportamento em relação àquela emoção ou reorganizar situações cotidianas para impedir o aparecimento da emoção. Então, não é inferir na emoção, tirar a emoção de si, não. É olhar para o contexto no qual essas emoções surgem e trabalhar com esses contextos, tá? E é o comportamento que eu tenho uma vez que eu sinto isso. Por que tudo isso daí? Porque muitas vezes algumas situações difíceis e negativas ocorrem porque a gente não se programa. Porque a gente simplesmente permite que algumas situações ruins, deletérias, continuem acontecendo. A gente sabe, eu canso de escutar isso no consultório. Eu sabia que ia acontecer, mas essa parte da escolha emocional fala sobre parar de se dizer mas e começar a agir em prol disto, tá? E aí, depois aqui tem um resuminho que eu acho legal. Ele fala assim: emoções também têm uma estrutura. O conhecimento dessa estrutura nos ajuda a compreender para que as emoções servem. Este conhecimento também nos permite fazer mudanças naquilo que a gente sente. E também nos permite facilitar o acesso que temos às nossas emoções. Então, as emoções não podem ser acessadas de uma maneira direta. Eu não posso, assim como eu mexo a minha mão, trocar entre raiva e tristeza e medo. Agora, existem fatores que eu posso agir de uma maneira um pouco mais direta e a mudança em cima desses fatores faz com que eu perceba a mesma situação de uma forma diferente e sinta algo distinto. Então, por exemplo, filhos. Muitos homens têm medo de ter filhos ou medo de casar porque quando imaginam esse estímulo, eles veem isso como uma perda. Eu não vou mais ser livre. Eu não vou mais poder fazer o que eu quero. E aí isso se torna um fator de ansiedade. Eu não quero casar, não quero ter filho. Pelo amor de Deus, isso vai ser uma perda para mim. Eu não posso mudar esta emoção. Mas eu posso ajudar a pessoa a perceber que dentro de um casamento, dentro da paternidade ou da maternidade, também existem ganhos. E se este ganho fizer sentido para a pessoa, aí ela pode inverter a maneira pela qual ela encara isto. E aí sim ela muda a emoção, né? Porque a emoção ela reage ao estímulo. Então, se eu olho uma perda, eu reajo com ansiedade, mas se eu olho um ganho, eu posso reagir com curiosidade ou desejo. Refém Emocional, da Leslie Cameron Bundler. Fica aí a dica. Espero que gostem. Tchau, tchau.